Boa noite. Que bom estar de volta. Finalmente eu consegui. Hoje, ainda bem que eu me liberei mais cedo. Hoje a gente vai ter aqui, hoje a gente não está com a Dani, nem com as meninas, e a gente tem a nossa convidada, Amandinha, de novo com a gente aqui, depois daquelas orações das 3 da manhã, que foram maravilhosas. Fiquei muito animada de participar e a gente pôde ver os milagres acontecendo mesmo, né? Que bom, que bom. Você quer começar, Amandinha? Ou você quer fazer uma meditação da... Vamos sim, a gente pode começar e a gente faz uma oração inicial, mas eu quero, primeiramente, agradecer o convite novamente, que é uma honra sempre estar aqui com vocês e que o Senhor me abençoe, né? Que não seja eu falando, mas que seja Ele falando através de mim. Mas eu queria convidar alguém para poder orar inicialmente para a gente. Quem que se habilita? Antes da gente fazer a oração, eu queria dar um recado aqui. Porque Sim. acho que nas outras semanas a gente não conseguiu, enquanto alguém pensa aí se quer fazer a oração inicial. A gente está buscando pessoas para virem aqui palestrar com a gente, então, se vocês tiverem amigos, qualquer pessoa que vocês queiram recomendar para trazer aqui, podem me chamar lá através do WhatsApp para a gente combinar. Ou se vocês mesmos quiserem também fazer uma palestra aqui, contar um testemunho, todo mundo aqui está 100% apto para fazer isso, com certeza, tenho total confiança, tá bom? Alguém quer fazer a oração? Acho que o pessoal aqui está meio tímido hoje. Tô vendo. Vamos fazer igual a Maluzinha faz, então, Amandinha. Boa noite, pessoal. Deus abençoe poderosamente. Esse tema da Amandinha, nossa, mãe, na hora que eu vi, a coisa mais linda, né? Do deserto ao amor, essa caminhada que a gente está vivendo, a nossa caminhada de vida que várias vezes nós estamos nesse deserto, outras Deus abre os oásis para nós, mas aí a gente volta, caminho mais um pouquinho pelo deserto, e essa é a nossa vida, né? Eu falo que a nossa caminhada se compara quando a gente faz aquele negócio do coração, como é que chama? O eletro, né? Que a gente está sempre assim. Então é isso, são os desertos, aí a gente vai para esse amor, para o oásis, aí vai o deserto de novo, mas assim, nessa certeza da segurança que tem um nome que é Jesus, né? Às vezes a gente acha que o dinheiro, pessoas vão nos dar segurança, mas não dão. Jesus é o único amigo fiel, é o único que não nos trai hora nenhuma, que não falha conosco. Então, eu sei que esse tema hoje vai ser sobrenatural, como esse grupo é. Então, vamos fechar nossos olhos um minutinho, igual a Maluzinha faz conosco, nos colocar numa posição confortável, para que o Espírito Santo possa nos encharcar nessa noite, que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração, né? A gente possa abrir o coração a Ele, para que toda bênção que sair da boca da Amandinha, ela vai ser usada pelo Espírito Santo de Deus para trazer todas essas bênçãos que o Senhor tem para nós. Eu sempre falo que o Senhor, quando a gente está aqui, Ele escolheu cada um a dedo. O amor dele é incondicional por cada uma de nós. Por isso, agora se jogue nos braços desse Deus que é fiel, que te guarda, que não dorme. E sinta essa noite esse sobrenatural do amor de Deus na sua vida e que, através de você,
você possa levar esse amor dele para sua casa, para sua família, e que a gente seja essa reparadora de brechas para que o inimigo não entre na nossa casa, que nós sejamos essa pessoa para reparar as brechas contra todo o poder do mal. Amém? Amém. 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 Enquanto você estava falando, Claudinha, eu estava fazendo assim essa meditação, mas é exatamente esse convite inicial que temos que seguir. É como se nós estivéssemos agora segurando as mãos de Deus por meio do seu Espírito Santo que habita em nós e nos permitindo que ele nos conduza. É claro que nós vamos falar aqui de momentos muito difíceis que Jesus passou, mas que ele passou e tanto ele foi aprovado para poder nos dar vida. Então, a cada tentação que ele sofreu, a cada dor que ele sofreu na cruz, a cada chagas que foram abertas no coração dele, foram para fechar as nossas dores. Então, ninguém melhor que o nosso melhor amigo para nos mostrar que do mesmo jeito em que ele estava lá no deserto, em cada deserto que passarmos na nossa vida, ele vai estar junto de nós, né? E aí, para começar, eu quero ter 2 textos base, assim, que nós vamos meditar neles. É claro que vamos falar de outros, né? Mas, na verdade, são 3 textos, né? Eu queria que vocês abrissem, em primeiro lugar, em Deuteronômio 1. Quem tiver com a sua Bíblia em mãos pode abrir. Quem não tiver, eu vou ler e aí é apenas, né, meditar na palavra. Então, Deuteronômio 1, versos 30 e 31. Deuteronômio 1, versos 30 e 31. Vamos lá. Queria que vocês ouvissem isso, imaginando mesmo, sentindo o Espírito Santo te conduzindo como um pai que conduz um filho. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um pai leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. O outro texto, né, em que a gente vai ler é Oséias, que inclusive, né, na chamada para nossa meditação de hoje, eu não sei quem fez a chamada, mas colocou, né? Foi. Então, vamos lá. Oséias 2:14. Oséias 2:14. Portanto, eis que eu o atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Primeiramente, essas 2 passagens me fazem refletir no seguinte: o Senhor, ele permite que a gente vá aos nossos desertos, né? Ele permite em que a gente vá naqueles momentos de dor, de fome, de sede, e esses lugares são desconfortáveis, né? São difíceis, mas ele garante, é uma promessa dele, pela palavra dele, que ele garante que ele vai estar conosco, como um pai que conduz o seu filho. Então, assim, e ele nos leva para falar ao nosso coração, é porque ele deseja nos forjar,
forjar o nosso caráter de alguma forma, forjar o nosso coração que precisa, às vezes, de uma remodelagem ali. Então, ele nos leva, mas ele nos conduz e está sempre presente conosco. E tanto é que isso é verdade, que agora a gente vai lá para quando Jesus passou por esses momentos do deserto, né? E aí nós vamos lá agora em Mateus 4. Mateus 4. Só lembrando, né, que assim, uma das minhas razões por querer falar com você sobre isso, que já tinha um tempo, eu inclusive venho meditado muito nisso, né, que nós estamos no período da quaresma. E são 40 dias de quaresma justamente para a gente poder meditar nesse período em que Jesus, né, esteve no deserto, sofrendo, tendo fome, tendo sede, sofrendo as tentações do diabo lá, e ele resistiu, e ele mostrou para nós como é essa resistência, né? E para a gente meditar, porque no período da quaresma é um momento realmente de meditação, em que a gente jejua, em que a gente ora, e eu tenho tentado buscar ao Senhor mais nesse período também, para ser um período, não ser um período de quaresma normal, mas ser um período que seja algo diferente na minha comunhão com o Senhor. Então, eu venho aqui convidar vocês a essa meditação também. Então, vamos lá. A tentação de Jesus, Mateus 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. A palavra do Senhor. Gente, irmãos e irmãs, essa primeira reflexão que eu creio que a gente tem que fazer, e assim, eu fui buscar, né, o significado do que é tentar, no sentido de tentação. E aí, o significado para esse sentido que a palavra nos dá é de teste, de testar o que é bom, o que existe de bom e o que existe de mal. É testar as nossas forças e as nossas fraquezas. E aí, quando me veio esse conceito, e aí eu pesquisando, e aí eu vi as duas versões em que nós temos que nos atentar. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está forte. E é aí que a gente cai. Muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, mas não permita que eu seja tentado. E aí, a tentação, gente, é algo inerente dos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus serão tentados, sempre. Mas não é pecado sofrer tentação. O que é pecado é você cair na tentação. Ou seja, você ceder
aquilo que o diabo está tentando fazer. E aí, quando Jesus foi tentado, essas 3 tentações, mas aí se a gente for ver lá em Lucas, que tem o mesmo relato quando Jesus foi tentado, ele fala, se vocês quiserem ir lá, vamos lá, só para eu poder mostrar para vocês. Porque no mesmo relato de Lucas, quando lá em Lucas 4 também, lá no final, no verso 13, ele fala assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E aí, no começo, ele fala, veja só, Jesus, no começo lá do 4:1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Então, São Lucas, ele relata de uma forma em que entende-se que não foi apenas só nesse final que Jesus sofreu essas 3 tentações. Essas 3 tentações foram ressaltadas pela resposta de Jesus, pela própria palavra, né? Mas, do mesmo jeito que não se fala que Jesus jejuou e orou, mas tem se subentendido que é claro que ele orou nesses 40 dias e 40 noites, mas a gente dá para entender também, do mesmo pelo relato de São Lucas, que, na verdade, ele foi tentado durante os 40 dias. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente tem a pretensão de achar que a gente está blindado. Ah, não, nós estamos, quem é filho de Deus, tem o Espírito Santo dentro de si, não vai sofrer tentações. Ou, sofrendo tentações, não cairá em tentações porque eu estou blindada, eu estou forjada, e aí não vou cair em tentação. E, gente, e aí é um engano de Satanás também. Por quê? Porque nós seremos tentados. E Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso está na palavra. Então, na verdade, quando a gente estiver passando por alguma tentação, temos que ter consciência. Iremos ser aprovados, mas temos que depender do Senhor. Do mesmo jeito que Jesus mostrou aqui da defesa, da dependência dele. Então, aqui mostra no começo, quando fala assim, lá em Mateus ainda, fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aqui já mostra, Jesus foi até o deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ir até o deserto, ou seja, ele foi guerrear, ele foi batalhar, né, nessa guerra, e ele orando e jejuando durante esse período. Então, ele estava disposto, ele estava tendo ânimo para passar por essa prova, porque ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha certeza da identidade dele. Então, sendo assim, ele topou, né? Ele, digamos assim, ele falou: eu vou guerrear. Então, é isso que é esse primeiro ensinamento. Olha, tem de bom ânimo mesmo, você vai passar por aflição, você vai passar por tentações, mas o deserto, em primeiro lugar, ele é um lugar de preparo. Né? Eu fui pensando no que significaria, né, deserto, e aí um dos conceitos que eu vi e que me veio à mente diante desse ensinamento de Jesus é: deserto é um lugar de preparo, é um lugar de você se testar, né, ser testado. E aí, nesse momento, vem também o que é o conceito de deserto, que é de você também ser fortalecido. Porque o que Jesus está mostrando aqui não é simplesmente o deserto em que você vai ter uma situação só desconfortável, mas ele vai não só te preparar, mas ele vai te fortalecer. Do mesmo jeito que o jejum e a oração te fortalece para enfrentar as batalhas quando elas vierem, é exatamente isso que Jesus quis provar. Que mesmo tendo as aflições, mesmo tendo fome, mesmo tendo sede,
o jejum ele nos fortalece. Mas é orai e vigiai também, a própria palavra diz. E o deserto também, o que Jesus mostrou aqui? Ele é um lugar de provisão. Ou seja, lá no final, quando ele passou por todas essas tentações, o que aconteceu? Deus veio o quê? Mandou que os seus anjos servissem ao Senhor Jesus. Ou seja, ele passou por todas as provas, ele foi aprovado, e tanto ele foi aprovado que ele foi servido pelos anjos. Mas o Satanás é tão astuto que na primeira tentação ele já vem e ataca o quê? O sentimento, as emoções de Jesus enquanto homem. Porque ele fala: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ou seja, ele desafiou Jesus, dizendo: olha, como assim você é um filho de Deus, está passando fome? Então ele coloca em xeque a identidade de Jesus, sendo filho de Deus. E aí, o que Jesus fala? Está escrito. Aí ele cita Deuteronômio 8. Ele fala, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele combateu com a própria palavra, nos mostrando que, assim, a palavra é o quê? É a espada do Espírito. Então, a primeira arma que Jesus levanta é a própria palavra de Deus. Ou seja, não adianta a gente querer orar, jejuar, né, estarmos atentos, mas o que? A gente precisa ler a palavra. A gente precisa ter a palavra no nosso coração, na nossa mente, mas na nossa boca também. Por quê? Jesus mostrou, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele nos mostrou que qual é a primeira arma contra a tentação? É a própria palavra, que é a espada do Espírito, né? Na segunda tentação, e aí, na primeira, o Satanás ele vai e tenta sobre os sentimentos, as emoções, né? Nessa segunda tentação, ele testa de novo Jesus quanto à sua identidade. Porque lá em Lucas, essa segunda tentação é a terceira, né? Lucas inverteu a ordem, mas é a mesma citação. E ele fala assim: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o tanto que Satanás é enganador, é astuto, é mentiroso, porque ele usa da própria palavra para poder enganar. Só que é muito importante que assim a gente medite nessa parte aqui, gente, porque muitas vezes a gente vê por aí a palavra sendo descontextualizada. Vocês já ouviram que um texto fora de contexto se torna um pretexto? Ou seja, muitas vezes a gente vê a própria palavra usada de forma errada. A palavra usada de forma errada é um engano. Então, Satanás mostra isso aqui, né? Quando ele fala, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. O que Satanás está citando? Um Salmo 91. Vamos lá, no Salmo 91. Abram aí. Salmo 91. Esse salmo é muito conhecido, né? Salmo 91. Abriram aí Salmo 91. A chamada do Salmo é segurança em Deus. E aí Satanás, ele citou o verso 11. Vejam lá. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Satanás não falou em todos os teus caminhos. E ele não citou a sequência. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Ou seja, ele juntou para tentar enganar Jesus. E aí o que Jesus fez? Ele foi lá e falou: está escrito.
Olha lá de novo, voltando lá para Mateus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, aquele fora de contexto que Satanás estava usando, Jesus falou: olha, não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, essa tentação aqui não cabe, porque eu confio no meu Senhor Deus, no meu Pai, e que Ele está comigo em todos os meus caminhos, não só nesse momento. Então, mostrou aqui, Jesus mostra, na verdade, para a gente o quanto a gente tem que depender de Deus. Então, deserto, gente, é lugar de dependência. Sabe por quê? Se você não tem nada no deserto, o que você vai depender? Somente do Senhor. Então, naquele momento em que a gente está sofrendo, que a gente está lá na escassez total, seja a escassez de recursos, seja a escassez por alguma doença, né, a escassez de saúde, escassez porque você tem a sua alegria roubada, você está triste, seja por qualquer deserto em que a gente estiver passando, a gente tem que perseverar e permanecer em Deus, porque só dele a gente tem que depender. Então, Jesus mostra isso. E na terceira tentação, que aí o diabo vai, leva Jesus ao mais alto monte e mostra, né? Aí já é uma visão em que ele dá de todos os reinos. Olha, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, aí ele já mostrou as garrinhas dele. Ou seja, não, olha, eu vou te dar, mas você tem que prostrar-se a mim. E aí Jesus fala: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então, Jesus mostra para a gente nessa tentação em que ele sofreu, do tanto que a gente tem que ter consciência da nossa identidade em Deus. Porque quando a gente é firme na nossa identidade com Deus e na nossa comunhão com Deus e no nosso encher do Espírito Santo, quando a gente está cheia do Espírito Santo, a gente não dá espaço ao lugar da nossa carne, a gente dá lugar ao fruto do Espírito. E aí mostra que deserto é lugar de renovo, é lugar de reconstrução. Então, quando Deus te leva para um deserto, é para ele te falar do amor dele por você. Porque ele tá te levando ali para você, seja para você ter mais humildade, seja para você se livrar do seu ego, porque muitas vezes, por ganância, por egoísmo, por inveja, a gente vai carregando esse peso do ego. E aí Deus nos leva para o deserto para a gente se livrar desse peso, dessa carga, né? O próprio Jesus falou que: vinde a mim, a todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus está mostrando que esse deserto é necessário para você se livrar dessas amarras, dessas coisas em que estão te prendendo ainda e que estão te afastando de Deus. Por quê? Nesse caso, quando a gente está muito cheio de nós mesmos, a gente está o quê? Vazio de Deus. A gente está vazia de Deus. E aí, nesse caso, a gente precisa nos preencher, nos encher do Espírito Santo de Deus para a gente poder o quê? Ter mais humildade, ter mais dependência e perseverança à videira verdadeira. E aí, eu queria, já caminhando para o final, que vocês fossem lá na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, a partir do verso 7. Segunda Coríntios 12, a partir do verso 7. E essa passagem me toca muito, e assim, quando eu vi sobre a força e a fraqueza, e provavelmente alguns de vocês já conhecem essa passagem, diz o seguinte: Paulo, né, à igreja de Corinto: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações,
foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E é isso, meus queridos irmãos e irmãs aqui. Deus, ele faz com que o seu poder se aperfeiçoe em nós, diante das nossas fraquezas. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E aí, ele mostra o amor dele revelado na graça de Jesus, quando ele enviou o seu filho, porque a palavra diz lá em João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Então, ele revela o amor dele em Jesus por nós. E nesse caso, é nisso que a gente tem que se pegar. É nisso que no momento do deserto, no momento da provação, no momento da escassez, no momento da sede, da fome, é que a gente tem que se fortalecer nessa dependência no amor de Cristo. E aí, para finalizar, gente, tem uma música que eu não sei se vocês conhecem, mas eu queria pegar aqui e recitá-la, porque ela resume tudo isso. E ela chama Você Me Leva ao Deserto. Então, eu queria que vocês fechassem os olhos agora, neste momento, enquanto eu vou recitar a música, e pensar e sentir esse amor de Deus transbordando no coração de vocês. E mesmo que vocês estejam passando por um deserto, por uma dificuldade, por uma fome, por uma escassez, por uma falta de provisão, por muitas dúvidas que muitas vezes fazem até você questionar se Deus está atento aos seus pedidos, às suas orações, à sua graça que você tanto quer alcançar, saiba que Ele está sim diante de vocês. Fechem os olhos. Você me leva ao deserto. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos. Eu afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo o meu caminho. Me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade, eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto para falar de amor. Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade. Pinta um arco-íris para me dizer, no fim, que a tua fidelidade não acabou. Então, queridos irmãs e irmãs, é isso que eu queria mostrar para vocês, a mensagem, trazer a palavra, e que lembrar que quem sabe que é filho amado ou filha amada, quem tanto tem consciência do amor de Deus, muito ama. Quem é muito amado, muito amada, muito ama. E que a gente possa transbordar esse amor e mesmo diante dos desertos, saber que Ele está com vocês e Ele está conosco. Amém? É isso. Amém. Obrigada, Amandinha. Quando você foi falando aí, eu fui tomando nota aqui e eu queria te perguntar, como é que a gente sabe qual que é a diferença quando a gente está passando por um deserto ou por uma fase difícil? Isso tem diferença ou não? Veja só, lá em Tiago, aí eu vou te responder com a própria palavra. Abram aí em Tiago, por favor.
Tiago. Tiago 1. Eu sou, assim, apaixonada pela Bíblia inteira, né? Mas eu tenho um carinho muito especial pela carta de Tiago. E eu queria que vocês abrissem aí, então, 1:12. Veja lá. Bem-aventurado é feliz, muito feliz, né? Uhum. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas a cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quando Tiago fala isso, que ele fala da diferença, para a gente entender a diferença de tentação e de provação. Porque Deus vai nos provar. Ele vai nos levar para o deserto para nos provar. Ou seja, naquele momento em que você estiver passando por uma situação difícil, peça a Deus sabedoria para você discernir aquilo e que Ele te mostre o que Ele quer te mostrar, o que Ele quer te provar. Como você quer ser um obreiro aprovado, né? Uma serva ou um servo fiel para que você possa ter, né, provado a sua fé ali, mas que você saia aprovado. Agora, quando você está sendo tentado ou tentada, aí sim, é Satanás querendo que você se afaste dos caminhos do Senhor. Porque todas as vezes em que a gente mais busca ao Senhor, e não se desesperem, gente, porque quanto mais a gente buscar ao Senhor, mais buscar comunhão, mais buscar aumentar a nossa fé, mais perseverança a gente vai ter que ter, porque mais tentações vamos sofrer. Porque Satanás, ele entende que ele está perdendo. Porque do mesmo jeito em que a gente está indo em direção a Deus, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo mais pessoas. A gente está levando mais pessoas conosco para que sejam mais almas salvas, para que sejam mais pessoas convertidas para a direção do Senhor. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que nós seremos provados e Deus quer nos mostrar. Ele quer nos levar para o deserto para nos renovar, para nos preparar diante de alguma luta que a gente vai ter que ter, e para nos fortalecer diante disso, para nos revelar algo em que Ele quer nos mostrar, para que a gente possa ter humildade. Às vezes nosso ego está tão inflado, ele fala assim, não, peraí, deixa eu te moer um pouquinho, deixa eu te quebrar aqui um pouquinho, porque você vai sair mais forte e mais preparada para enfrentar lutas, porque às vezes ele sabe do nosso coração, ele sabe muitas vezes das nossas fraquezas, mas aí é na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, e aí ele me fortalece nesse sentido. Então, assim, é nesse momento em que a gente tem que depender mais do Senhor. E nessa fortaleza em que ele vai nos dar, é que a gente vai combater as tentações, e a gente não vai cair nessas tentações e pecarmos, mas a gente tem que perseverar. Então, se é que eu te respondi a sua pergunta, nesses momentos a gente tem que pedir a Deus sabedoria, porque o próprio Tiago, ele fala lá, olha, que ele fala aqui, ó.
Aqui, ó, no 1:5, ele fala: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, sem lhe dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma outra parte. Então, é isso que a gente tem que pedir a Deus, sabedoria para a gente discernir. Deus, isso que o Senhor eu tô passando é uma provação? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer nesse deserto que eu enxergue? E mesmo nesses desertos, gente, vai vir Satanás, como veio a Jesus, para poder o quê? Testar a nossa fé. É mostrar, como eu falei ali, peraí, você está forte ou você está fraco? Em que você está se pegando? Porque ele quer que a gente caia. Porque ele não veio não somente para matar, roubar e destruir. E a intenção dele é essa, que a gente caia, que a gente negue a Deus, que a gente se afaste de Deus e que a gente não dependa de Deus, porque ele sabe que quando a gente depende, a gente nos fortalece. É muito fácil nesses momentos a gente cair no murmúrio, né, como fala. Na murmuração. Da gente ficar se queixando, questionando se a gente está realmente sendo ouvido por Deus. É verdade, é verdade. Ele fez isso com Jesus. E aí, qual é a maior prova que Jesus mostra aqui pra gente? Gente, que todas essas tentações que ele sofreu foi para quê? Para mostrar que essas tentações eram contra o amor de Deus. E aí, o que ele fez? Ele amou a Deus perfeitamente. Por isso que Jesus é chamado do israelita fiel, o israelita perfeito, porque ele fez o que o povo lá de Israel durante os 40 anos, por isso 40 dias, né? Um dia para cada ano que eles passaram no deserto, mas o que eles fizeram no final das contas? Deus mandou o maná que era o pão diário, né? Por isso que Jesus fala na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. E eles tinham um maná que vinha dos céus todos os dias que era necessário. Jorrava a água da pedra que ele ordenou a Moisés que isso ia acontecer para nos dar a provisão no deserto, né? Dar a eles a provisão. E o que eles fizeram no final? Eles ainda foram infiéis. E Jesus mostrou, olha, eu sou o israelita fiel, perfeito, o sumo sacerdote, né? O segundo Adão, porque o primeiro Adão não deu certo, né? Ele pecou, porque ele caiu na tentação de Satanás, né? Então, Jesus mostra tudo isso pra gente, que ele amou a Deus perfeitamente, mesmo as tentações sendo contra o amor de Deus. E aí, gente, é isso, as tentações, elas vão vir para nos afastar desse amor que a gente sente por Deus. Mas, ainda assim, ele nos amou primeiro, né? Então, a gente corresponde a esse amor, e ele nos leva ao deserto para falar desse amor, né? Para nos lembrar. Obrigada, Amandinha. Ai, de nada, gente. Obrigada a vocês. Você quer fazer a nossa oração final? Vamos alguém fazer. quer perguntar alguma coisa? Eu perguntei, mas não abri para as pessoas perguntarem, ou falar, agradecer. Eu quero agradecer a Amandinha. Nossa, quanta sabedoria, meu Deus. Abriu meu coração, nossa. Eu que estou aqui, né, 60 dias vivendo meu deserto com minha perna, né, que eu fraturei. E tudo que você falou foi para mim. Muito obrigada. Nossa, mãe, por nada. E eu vou mandar essa música para vocês ouvirem no grupo lá, viu? Obrigada pela sua sabedoria. Lindo, 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 sabedoria viu? do Senhor. Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Ei, Amandinha, eu queria agradecer também pela sua palavra hoje. Eu estava precisando de ouvir isso. Sim, estou passando por um momento muito difícil também, mas ainda não tinha conseguido refletir mesmo em relação a essa questão da diferença, né, entre a aprovação do diabo mesmo, ou essa questão da fé sendo fortalecida, né, assim. E apesar de eu
estar sentindo cada vez mais forte, assim, a gente ainda é muito fraco, né? Então, ouvir, assim, a sua palavra foi muito bom, assim, para mim, me fortaleceu mais um pouquinho, assim. Muito obrigada. De nada, Ana Laura, eu que agradeço. A toda a honra e glória do Senhor, eu só sou instrumento aqui dele. E a gente se permitir mesmo, né? Eu falo que é ser usada mesmo por ele, porque e que ele me impeça de que eu fale coisas da minha cabeça, enfim, porque na verdade o que a gente tem é realmente depender, sabe? Assim, se eu puder resumidamente dar um testemunho para vocês, é isso, assim. O que eu mais busco e falo com o Senhor é: Deus, me ensina a depender somente de ti, porque a gente é muito tendente a buscar os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração é enganoso. Então, assim, quanto mais a gente depende do Senhor, mais ele nos fortalece. Então, assim, é a loucura do evangelho, né? Mesmo assim, que para as pessoas que não creem, é loucura, porque você fala assim, mas como assim? Você tá fraca, você é fraca de fé, e como que você se sente forte? Mas é esse amor de Deus, esse que preenche a gente, né? E que dá certeza. Então, assim, tenham certeza do tanto que vocês são amados e amadas pelo Senhor, porque sempre que tiverem no deserto, é lembrar disso, né? Do tanto que Jesus nos mostrou esse amor. E ele veio para isso, né? Então, nós estamos no momento, a quaresma ela termina, né? E a gente lembrando do momento da cruz, a morte vicária do Senhor Jesus, e assim, que ele veio para isso, né? Para nos resgatar, nos redimir. E é muito amor, né? A gente só tem que corresponder esse amor, né? Mas muitas vezes é difícil, no deserto é muito difícil a gente, mas aí é lembrar mesmo, viu? Então vamos orar? Vamos. Deus querido, Pai amado, ó Deus, primeiramente quero agradecer ao Senhor por esse momento, por essa noite, pelas pessoas que estão aqui nesse momento. O Senhor sabe de cada desejo, de cada sonho, de cada aflição, né, dos corações aqui, das pessoas que depois vão ouvir e ver esse vídeo. Ó Deus querido, visita cada uma dessas pessoas nesse momento, nas dificuldades, nas lutas, nas batalhas, né? Fortalece cada um, Deus, para poder eles enfrentarem, mas acima de tudo, lembrando, Deus, do teu amor por cada um, do teu cuidado, do teu zelo, do mesmo jeito que o Senhor cuidou do seu filho unigênito naquele deserto, Senhor, durante esses 40 dias, do mesmo jeito que o Senhor cuidou, né, do povo de Israel durante o deserto, os 40 anos. Deus, cuide de nós, nos lembre desse seu cuidado, desse seu zelo, do teu amor, Pai. Visita mesmo cada uma das pessoas, fortalecendo e lembrando a elas desse amor, desse seu cuidado, Pai. Obrigada aqui, nós nos sentimos gratos e gratas aqui, Senhor, por esse amor. E que o Senhor nos ensine mesmo, nos capacite a corresponder com esse amor, com gratidão, com humildade, Senhor, e que nos afaste mesmo de todo o ego, de toda soberba, de toda arrogância, toda ganância, inveja, Senhor. Que a gente preencha cada espaço do nosso coração com Teu Espírito Santo, Senhor, e que nos ensina a depender cada vez mais de Ti. É o que nós te agradecemos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar todo mundo aqui a abrir os seus microfones para a gente rezar um Pai Nosso. Vamos, com certeza. Todo mundo junto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja já feita feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia hoje, perdoai-nos as ofensas, como nós perdoamos, mas livrai-nos todo mal. Amém.
Amém. Ótima semana para todos. Muito Que Deus obrigada, abençoe Mandinha, pela vocês. sua Obrigada a generosidade, vocês. compartilhar seu conhecimento aqui, se colocar à disposição Amém. do seu tempo. Deus abençoe sua vida imensamente. Amém. Sempre que quiserem, estou aqui, à disposição. Obrigada. Viu? Beijo, gente. Deus Boa abençoe. noite. Boa Boa noite, noite. gente. Uma Tchau, linda tchau. semana para todos nós, com a bênção do Senhor. Amém. Amém. Beijo. Amém. Tchau, tchau.